Pedro, tá? Nós já falamos da sua vida no início do ministério, como ele era um homem cheio de pontos de melhoria, né? Assim nós colocamos. E esse Pedro, agora, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a vida deste homem é mudada, é transformada, e é sobre Pedro que nós estamos falando durante esses dias. Hoje, Pedro, o apóstolo amado, apesar das fraquezas de Pedro, bom dia para vocês, apesar das fraquezas de Pedro, o Senhor Jesus Cristo insiste com ele. Tem um momento que ele diz: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um pecador. E o Senhor Jesus Cristo insiste com a vida de Pedro, tá? Mesmo com as suas fraquezas, ele não se encostou nessas fraquezas, tá? Ele não tomou essas fraquezas como algo que o impediria de seguir. Pelo contrário, essas fraquezas foram mudadas e transformadas pelo poder do próprio Jesus Cristo ao longo dos anos, tá? Nós falamos aqui que não há um passe de mágica. Agora eu vou me transformar, agora eu vou ser diferente. As coisas não acontecem assim, tá? Nós precisamos de tempo. A única coisa que nós precisamos entender primeiro é se eu estou errado, em que ponto nós estamos errados, quais são os pontos de melhoria, o que eu preciso melhorar ao longo da minha jornada e caminhada com Cristo. Nós precisamos estar diante da bacia de bronze, que é isso, onde nós vamos nos olhar primeiro, olhar quem nós somos, para depois entrar no Santo dos Santos, tá? Esse é o ponto que Pedro, ele deu uma alavancada aí no seu ministério, porque Pedro era moldável. Ele passou de um homem extremamente arrogante, pescador, um homem bruto, aí se tornou um servo humilde, se tornou um servo voluntário e obediente até a morte. Esse foi Pedro. A vida de Pedro não é uma desculpa, não é uma desculpa para nós estagnarmos no velho homem. Mas Pedro portava sua espada, Pedro não deixou de ser quem ele era. Pelo contrário, após Jesus Cristo ressurreto, Pedro já não era aquele Pedro de antes, tá? A sua vida foi mudada, transformada. Não tenha como uma desculpa Pedro com a sua espada ali, não. Pedro foi transformado. Bom dia para vocês, tá? A vida de Pedro nos desafia a voltarmos atrás em algumas coisas, a nos transformarmos dia a dia, quantas vezes forem necessárias, e voltarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Voltarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não sei se você percebeu, lendo aí os evangelhos, que Pedro algumas vezes é chamado. Pedro, me siga. 2 ou 3 vezes, Pedro é chamado para seguir Jesus. Não foi uma vez só, tá? Nós precisamos voltar. A vida de Pedro é uma lição linda para nós. É uma lição linda. Pedro, tá? Ele agora é uma rocha, uma pedra, ele é estável. Ele não é mais aquele homem instável e cheio de fraquezas, né? Muito precipitado aí nas suas ações. Pedro cresceu, amadureceu. E a pergunta para nós bem de manhã aqui: que crescimento nós precisamos em Cristo? É crescimento intelectual? Talvez não. Crescimento nos nossos temperamentos, aí na forma de lidarmos? Sim, mas ele mudou isso, tá? Mudou. Pedro caminhava de forma inconstante? Sim. Até que Cristo ressurreto
se encontra com ele e ali tem um ponto de virada. Nós vamos falar desse ponto de virada. Qual crescimento nós precisamos em Cristo? Será que nós temos sido explosivos também, como Pedro? Será que toda hora que nós formos à igreja, nós precisamos levantar a mão e dizer, Senhor, eu quero seguir o Senhor de perto. De repente, você segue Jesus de longe. Aí, Senhor, eu quero seguir de perto. Aí você segue Jesus de longe. Inconstância. Não podemos ser inconstantes. Tá? Um apóstolo, ele se tornou um dos fundadores da igreja, das bases da igreja. Nós vamos ver esses versículos aí, se vocês quiserem, vocês anotem. Um homem de fé, um homem responsável, respeitado na igreja de Cristo. Já não era mais aquele velho homem pescador. Ele era agora um pescador de homens, um homem que fazia líderes, participava de concílios, liderava esses concílios em Jerusalém. Ajudou a igreja a entender a sua identidade em Cristo. Nós temos a carta de Pedro, as cartas de Pedro às igrejas. Se vocês nunca leram, leia as cartas de Pedro. E aí, qual é a nossa identidade em Cristo? Nós temos visto que do início que eu comecei a jornada de Cristo, eu tenho sido diferente, eu tenho sido mudada ou continua a mesma coisa? Em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós temos deixado o Senhor Jesus moldar as nossas vidas. Tenho recebido alguns testemunhos de pessoas que dizem, irmã Luciana, eu tenho visto pontos de melhoria onde eu preciso mudar e transformar. Tem coisa que o Senhor Deus vai fazer por nós. Tem coisa que cabe a nós dizermos não. Não, eu não posso falar isso. Não, eu não posso estar aqui. Não, eu não posso vender isso dessa forma. Não, eu não posso dar calote no meu irmão. Isso não é ser negociante, é caloteiro, é diferente, tá? O que nós precisamos ser? Estamos procurando o estrelato nas igrejas? A única estrela que existe na igreja, ela se chama Estrela da Manhã, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, o nome dos líderes evangélicos tem sido tido como um nome sujo. Ah, é? Da igreja evangélica? Porque as atitudes das pessoas têm feito isso acontecer. As atitudes das pessoas têm feito isso acontecer. Nós precisamos mudar esse ciclo. Nós somos uma nova geração aí. Nós precisamos mudar isso. Não é, Luiz? Descobrir o nosso potencial verdadeiro em Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Olha que tremendo. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo é o poder que opera em nós. Não é diferente. Não é uma porçãozinha do Espírito. É o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo que opera na igreja. Não podemos agir das mesmas maneiras. Melhorar aí os nossos pontos de fraqueza. Melhorar o nosso ponto de fraqueza. Aumentar nossas virtudes diante do nosso chamamento. Tá? Pois não podemos ter os mesmos pontos de melhoria sempre. Nós precisamos melhorar. Ah, vou fazer um congresso. Pronto, fiz o congresso. Mudei? Não, não mudei. Vou fazer um encontro de casais. Mudei minha vida em casa? Não, não mudei. Meu Deus, que ciclo é esse? Precisamos mudar esse ciclo. João capítulo 21. Vamos ler um pouquinho de Bíblia? João 21. João capítulo 21. Fala o seguinte. Depois de ressuscitado, Jesus se manifesta novamente aos discípulos no mar de Tiberíades, ou no mar da Galileia, que é a mesma coisa.
E estando ali junto Simão, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, né, João e seu irmão, e outros 2 discípulos. Estavam 7 dos discípulos juntos, pescando, fugindo daquele povo. Eles haviam perdido. Falei isso na live 2. Se você não viu, a live 1 e 2, veja, estamos fazendo uma sequência aqui. Eles fugiram, eles perderam o seu ponto de referência. Estavam 7 dos 12 discípulos, mais da metade ali, né? E eles, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E eles disseram também, nós vamos com você. Que já Pedro já exerce uma certa liderança sobre eles e nem percebe. E cedo de manhã, Jesus apareceu na praia. E aí, versículo 7, tá? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Pedro, é Jesus que está lá na praia. É Jesus, tá? Após aquele encontro, então, no mar, Jesus faz para eles ali um churrasquinho de peixe. Faz para eles um churrasco de peixe. E houve, então, aquele diálogo que a gente conhece bastante. Pedro, tu me amas? Versículo 15 em diante. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Não fuja do seu ministério. Cuida, pastoreia, apacenta. Né? A primeira resposta foi apacenta os meus cordeiros, depois apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. No original tá cuida, pastoreia e alimenta. Cuida, pastoreia e alimenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Não fuja daquilo que eu te ensinei. Cresça, amadureça. Está na hora de você exercer sua liderança. Está na hora de você exercer a sua liderança como um homem. A Bíblia chama homens, não semideuses, como um homem. Tome atitude e posição. É uma vida ética. Então, por 15 anos, Pedro lidera a igreja em Jerusalém. Atos capítulo 1, já começa com Pedro ali, pregando, ministrando, presidindo ali um concílio onde eles escolhem Matias para fazer parte dos 12. Pedro atuante, foi o primeiro a pregar ali, Atos 2, e várias pessoas foram tocadas e transformadas. Mais de 3 ou 5 mil pessoas, eu não lembro aqui. Se vocês lembram, coloca aí quantas pessoas Pedro, naquela pregação, converteram-se ao Senhor. Atos capítulo 4, Pedro está diante do Sinédrio. O Sinédrio é composto por 70 homens, metade fariseu, metade saduceu. E Pedro está diante deles e se levanta com autoridade diante de 70 líderes. Verdade. Significa que parte do reflexo do nosso amor a Cristo seria a nossa participação em rebanhar o seu povo. Servir a igreja, pastoreando, não é o cargo que se eleva, é um cargo que se abaixa. Pastorear é ser servo dos servos, é se gastar pelo outro, tá? Atos capítulo 5, ele é também o juiz entre o povo. Ali nós temos Ananias e Safira tentando enganar a igreja, e Pedro está ali como um juiz cheio de Deus. Cadê a inconstância de Pedro? Não existe mais aquele Pedro inconstante. Chega disso, hora de crescimento. Pessoas inconstantes criam líderes inconstantes. Precisamos crescer. Atos capítulo 9. Na verdade, Atos capítulo 8, ele vai até Samaria, prega aos samaritanos, Atos capítulo 8. E eles lá são cheios do Espírito Santo pelas mãos de Pedro. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 diz que ele presidia alguns irmãos ali, alguns líderes.
naquela cidade, em Lida. E ele lá, ele cura um paralítico, ele ressuscita uma pessoa, Dorcas, ele ressuscita essa mulher. Ele cura, faz milagres. Cadê a inconstância de Pedro? Existe um tempo para essa inconstância, mas existe um tempo de amadurecimento. Ministrou também em Cesareia, Atos capítulo 10, onde ele tem ali a conversão de Cornélio, que era um centurião, um homem, um general do exército, da corte italiana, eu acho. Atos capítulo 12, ele é preso, e as correntes ali, pela oração do povo, ele foi liberto. Milagrosamente, ele escapa, as portas se abrem automaticamente, portas de ferro, né? Deus já havia inventado essas portas aí, automáticas. Pedro passa e as portas se abrem. E ele foi para outro lugar, Atos capítulo 12, e a Bíblia não diz para qual lugar ele foi. Mas ele teve que fugir por algum tempo, mas continuou atuando na igreja, porque Paulo fala sobre ele em Gálatas. Ele escreve as suas cartas falando às igrejas da Ásia. Provavelmente ele esteve em Corinto. Paulo cita ele em Corinto. Então, Pedro, de um homem extremamente arrogante, inconstante, ele passou a ser um homem de Deus, cheio de exemplo. Não podemos ser a mesma pessoa diante de Deus. A nossa vida precisa ser mudada. Tá? E os apóstolos, irmã Luciana, algumas pessoas já me perguntaram, tem apóstolos hoje em dia? Pelo que a Sagrada Escritura nos diz, em Atos capítulo 1, quando eles vão escolher os apóstolos ali, um homem para entrar no lugar de Judas Iscariote, que havia se suicidado, o requisito para ser apóstolo é ter visto Jesus. Visto, conversado, falado com Jesus. E aí foi escolhido Matias, que estava com Jesus. Mas Paulo não viu. Paulo viu. Ele esteve com Jesus ressuscitado. E o que a Bíblia diz, ele ficou alguns anos sendo ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tá? O requisito para ser apóstolo é esse, ter visto Jesus, tá? Então, se tem algum apóstolo, hoje em dia, eles precisam ter visto, convivido e conversado com Jesus, ressurreto ou Jesus em carne, tá? Essa é a... E Jesus nos chamou para ser o quê? Tem os 5 ministérios que Paulo nos ensina, tá? Outro dia a gente fala sobre isso. Então, Pedro vive até ser crucificado, ele vive aproximadamente 65 anos. No início do ministério, ele era ali um jovem, né? Um jovem. E ele morre ali a aproximadamente 65 anos de vida. Ele entregou a sua vida, literalmente, para o Senhor Jesus Cristo. E fez da sua jornada não as marcas do seu passado, mas ele fez a sua jornada as marcas do homem de Deus. Quando nós encontramos com alguma pessoa, nós encontramos com alguém, nós conversamos com essa pessoa por 2 horas. Essas pessoas têm saído diferentes, mudadas, transformadas, ou essas pessoas têm saído feridas da nossa frente. Nós estamos sendo o Pedro pescador na vida dessas pessoas, arrogante, obstinado, cheio de palavras duras, prontos a ferir com a espada, ou nós temos sido Pedro transformado, pescador de homens, apóstolos? Quem nós temos sido? Tá? Pedro
Pedro é muito precipitado e agora já não é mais, ele é constante. Então, nós fechamos aqui esses 3 dias falando sobre Pedro. Na próxima semana, nós vamos falar de mais algum dos discípulos, tá? Nós vamos escolher algum aqui, falaremos sobre eles, separaremos aí 3 dias, 4 dias na próxima semana. Na verdade, nessa semana, hoje é domingo, durante essa semana, para falar de outro. Se você quiser indicar algum aqui, pode escrever aqui nos comentários. Vocês estão muito caladinhos hoje. Escreva para mim aqui nos comentários qual discípulo aí nós poderíamos falar durante essa semana, tá? Dê a sua sugestão aí, vai ser muito bem-vinda. Pronto? Alguma dúvida, também escreva aí. Se eu puder te ajudar agora, eu te ajudarei. É isso? Lembrando a você que estamos com o nosso... na nossa semana, né, do Líder Evangélico. Os vídeos da semana do Líder Evangélico vão ficar disponíveis até hoje só, tá? Você tem hoje para assistir. Algumas pessoas disseram, deixa mais uns dias que eu estou compartilhando. A nossa proposta é que eles fiquem até hoje, então se esforce e assista. São vídeos curtos, 30, 25, 20 minutos, tá? A gente não estende muito conhecimento, porque a gente sabe que a partir de 30 minutos as pessoas já não estão mais prestando atenção no que está sendo dito, tá? Então é isso. E amanhã será aberta as inscrições para o nosso curso da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. Esse curso é especial, a gente já está com uma turma em andamento. Essas mulheres são bênção de Deus, são pastoras, são mulheres que estão caminhando pertinho conosco, têm crescido, e esse ano a gente vai abrir mais uma turma só. João, obrigada. Vamos falar sobre João, hein? Já temos uma proposta aqui. Então, para quem se inscrever, né, a partir de amanhã vai estar aberto. Quem se inscrever até dia 2, até terça-feira, vai ser inserido ali o curso Mais Hebraico 2.0, que é um curso pago, mas ele vai ser entregue como um bônus para vocês que se inscreverem como os primeiros alunos da turma. Tá? É um presente para vocês. É o curso Mais Hebraico 2.0, que nós não abrimos turma dele esse ano, mas nós colocamos ele como um bônus aí dentro do curso sobre o tabernáculo. Irmã, mas como você vai falar sobre o tabernáculo? O tabernáculo tem sido parte da minha vida por muitos anos, tá? Nós temos um livro com 197 páginas, quase 200 páginas, falando sobre o tabernáculo. Tem sido o meu ponto de estudo já há muitos anos. Eu até vou para lá, vou para cá, mas o tabernáculo é lindo, não tem como deixar de estudar o tabernáculo. É bom demais, ali você aprende muito, aprende sobre justificação, redenção, cordeiro, tudinho que você precisa saber sobre justificação, perdão, tá tudo ali dentro, tá? Fica muito mais fácil para entendermos o Novo Testamento. Tá? O Antigo Testamento, ele anda juntinho. Muitas pessoas pensam que nós não precisamos saber. Teve até uma pessoa que me disse ontem, né, que o pastor dela disse que nós não precisamos entender do original da Bíblia, ler a Bíblia em português já tá bom. Deus tem misericórdia. Nós precisamos, sim, adquirir conhecimento, dicionários, né? Homens que deram aí 20, 30 anos das suas vidas fazendo pesquisa, colocando essas coisas no dicionário para nós. Sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego. Por que não entender essa língua? Né? Por que não? Já que essas línguas são tão ricas e preciosas, e dali extraímos coisas riquíssimas, riquíssimas. Tem uma palavra, a paz do Senhor, viu? Tem uma palavra que eu gosto muito, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como um varão aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Maneja bem a palavra de Deus. Essa palavra aprovado, no grego, é dóquimos. É aquele ourives que olha para a moeda que ele mesmo fez e ele deixou um pontinho ali de referência.
para quando ele olhar, ele falar assim, não, essa moeda é autêntica. Essa moeda é Docmus, eu criei essa moeda. Nós precisamos ser discípulos autênticos. Nós não podemos ser fake. A palavra de Deus diz que Deus vai fazer separação. Ah, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, mas ele diz, afasta-te de mim que eu não te conheço. Precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo. E como conhecer? Palavra. Estudo da palavra. Tá? Estudo da palavra. Ah, mas eu consigo buscar sozinho. Muitas vezes, tá? O conhecimento que é buscado sozinho, ele é perigoso. Eu estava com o meu cunhado é pastor, marido da minha irmã mais velha. Ele é pastor já há alguns anos, e eu convidei ele para participar. Ele falou, não tem tempo, mas o seu curso é sobre o quê? Eu falei sobre o tabernáculo. Primeira coisa que ele disse foi, é muito interessante aqueles homens entrarem ali com cordas amarradas. Eu falei, não, isso é um mito. Não ensine para a igreja que eles entravam com as cordas amarradas. O sumo sacerdote não entrava no Santo dos Santos com cordas. Ele entrava com sangue em suas mãos, e o sangue perdoava, e o sangue remia. Não se usava cordas. Isso é um mito. A tradição, algum lugar aí está escrito isso, mas não na Bíblia. Aí nós vamos aprender isso, todos os versículos, todos os pontos, o que acontecia lá dentro desse curso. Se você não sabia, você acha que ele foi amarrado com cordas, nós temos os versículos bíblicos que deixam isso bem claro. Não sem sangue, Hebreus fala isso. Nós somos justificados pelo sangue, não adianta queremos entrar com as nossas cordas amarradas, com alguém segurando lá, se nós cairmos, vai puxar. Nadab e Abiú morreram. Números capítulo 10. Morreram. Não tinha cordas para puxar, eles morreram. Eles estavam no santo lugar. Nem no santo dos santos eles entraram em pecado, eles entraram no santo lugar. E morreram ali porque estava levando fogo estranho para o Senhor. Não, nem pensar em cordas. Precisamos estar preparados. Chega de pensar em cordas, tá? Então é isso. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, tá? E esse curso, então, é para quem busca estudos profundos, busca conhecimento, busca mais de Deus, não com códigos. Nós não trabalhamos com códigos, nós trabalhamos com a verdade, com a Bíblia. Eu sou bacharel em teologia pastoral, fiz aconselhamento cristão por 1 ano, né, estudo presencial, eu fiz hebraico, contexto e cultura judaica, e tudo isso acrescenta. Nós trabalhamos com a palavra, né? Palavra, verdade. E para quem deseja também fazer parte desse grupo seleto de líderes, tá? A maioria dos meus alunos são pastores, eu louvo a Deus por isso, tá? E se você quer ser o melhor de si mesmo no seu chamado, no seu ministério, tem muito para ser melhorado, vem participar conosco, o link tá na bio do meu Instagram, ou se não, me manda um direct lá pelo Instagram, que eu responderei vocês, tá? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Ore pela minha vida. Hoje eu vou ministrar a palavra de Deus lá na minha igreja. Então é um dia aqui de oração, um dia de preparação. E provavelmente, tá, com essa palavra de Pedro aqui no meu coração, eu falarei sobre Pedro lá. Ore por nós, tá? Ore pelo nosso ministério. E vejo você lá, tá? Vejo você lá no curso. A semana do líder evangélico de alta performance acaba. Os vídeos ficam disponíveis até hoje, tá? Participe da comunidade no Facebook. Só quem está participando é que participa da comunidade também, né? Isso é ótimo. É uma bênção de Deus. Vocês estão muito quietos aqui, sem deixar comentário. Deixa um glória a Deus, um aleluia aí. Aí um bom dia para vocês. Sérgio deixou. Sérgio é meu aluno, né, Sérgio? Deixou aqui. O Sérgio me deixou um e-mail. Sérgio só me manda uns e-mails complicados, Sérgio.
eu vou responder você. Esses dias eu tenho estado muito ocupada aqui, mas eu vou orar e responder você, tá? Eu sei que essas perguntas, esses questionamentos que você às vezes tem, fazem parte da nossa vida, né? Fazem parte de uma melhoria. Às vezes os nossos preconceitos, às vezes aquilo que nós aprendemos como verdade, nós não queremos deixar para trás. Tá? Amém. Lucimaria? Lucimária? Glória a Deus, você é a bênção. Glória a Deus pela sua vida. Neia, Deus abençoe. Tá? E aí, na segunda-feira, eu falo para vocês qual vai ser a agenda. Nós vamos falar sobre João, o discípulo amado, tá bom? Vai ser o nosso líder dessa semana, vai ser João. Participe conosco ao vivo, tá? Onde você pode trazer sua pergunta. Sérgio, vou responder seu e-mail em breve, tá? Essa semana ainda nós responderemos o seu e-mail. Ander. Ô, Neia, saudade de você, Neia. Deus abençoe. Saudade mesmo. Saudade das nossas conversas aí. Mas eu sei que em breve você vai poder vir aqui no Brasil, né? Eu quero uma visita. Deus abençoe, então, e até essa semana, se Deus assim nos permitir.